Fala pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal, continuação aí do nosso canal. Como é a matemática, tá sempre continuando aí, dando continuação a outro conteúdo. Então esse vídeo é a continuação de alguns vídeos anteriores que definem polígonos, definem ângulos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre triângulos, vamos começar a falar sobre a classificação deles e soma de ângulos internos, tá ok? Então, não deixe de dar aquela curtida para dar aquela força, se inscreve no canal para poder receber notificação dos próximos vídeos, não perder nada. Assista também os vídeos anteriores aí para poder ter aí aquele pré-requisito para tudo que vem na sequência. Bem, triângulos, né? Triângulo é um único polígono rígido, gente. Isso é muito interessante, tem até algumas experiências que falam sobre isso. Se pegarmos, por exemplo, palitos de picolé, pegarmos 4 palitos de picolé, prendermos eles com tachinhas, vocês vão ver que essa figura fica meio que bamba, né? Você segura assim os palitos e ela não tem nenhuma firmeza, não tem estabilidade. Porém, um triângulo, se você pegar também 3 palitos de picolé e unir eles com tachinhas, esse polígono ele tem uma estabilidade. Por isso a gente diz que ele é um polígono rígido. Tanto que na engenharia, se vocês pararem para lembrar agora de algumas pontes que usam arquitetura de barras de ferro, elas usam normalmente figuras triangulares. E não é só por decoração, é porque essas barras, na verdade, uma inicial, algum ou mais de uma iniciais, estão fixadas em alicerces, em bases, e as demais estão sendo, na verdade, sustentadas pelas primeiras, né? Esse polígono, esse triângulo, ele vai ter então uma estabilidade de forma que ele não se mexe, ok? Uma barra, na verdade, vai sustentando a outra e existe um equilíbrio de forças nesse sistema, ok? Isso é mais falado lá na física, claro, e na parte da engenharia, não é a minha praia, mas já estou adiantando para vocês o porquê da importância então do triângulo no estudo matemático, tá ok? Então os triângulos são polígonos como a gente já deduziu, já viu em vídeos anteriores, que possuem então 3 lados, 3 ângulos, todo o número de lados e ângulos internos e vértices é igual nos polígonos, né? E eles não possuem diagonal, porque por definição a diagonal é quando eu ligo dois vértices não adjacentes. Então aqui o adjacente é o vizinho, tá lembrando? Então aqui eu tenho esse vértice aqui. Se eu ligo ele com o vértice vizinho, eu na verdade acabei de construir um lado desse triângulo. Se eu ligo ele com o outro vértice aqui também vizinho, construí outro lado. E não existe nenhum outro vértice que eu possa ligar esse primeiro aqui. Então, um triângulo não possui diagonais, porque não tem como eu ligar vértices que não sejam vizinhos, tá? E aqui agora nós vamos entender aqui como é que eu classifico os triângulos baseado nos lados deles, tá? Não na quantidade, todo triângulo vai ter 3 lados, mas no tipo de lado, mais especificamente nas medidas dos lados, né? Então, o primeiro aqui é o triângulo equilátero. Esse prefixo é de equivalência, tá? Igual. Então, lados iguais, equilátero. Equivalente, látero, lado. Então, eu tenho 3 lados de mesma medida. Quando isso ocorre, também tenho 3 ângulos de mesma medida, tá ok? Já que o ângulo é o responsável pela formação do seu lado oposto. Então, se eu tenho 3 lados iguais, foram 3 ângulos iguais que geraram ele, tá? Só que o arnite um pouquinho atacado, me perdoem aí. O triângulo escaleno, ele vai ter 3 lados de medida diferente. Então, totalmente oposto ali ao equilátero, que tem medidas iguais. O escaleno são 3 medidas quaisquer que sejam diferentes. E o triângulo isósceles vai ter apenas 2
medidas iguais, uma terceira diferente. Essa terceira medida diferente, no caso aqui, ó, essas duas medidas são iguais. Essa terceira medida diferente, a gente dá o nome especial de base. Então, aqui esse ladozinho marcado em azul, que é o único lado diferente desse triângulo, os outros dois são iguais, é chamado de base. No triângulo isósceles, então, nós temos dois lados iguais e uma base. Tá? Essa é a classificação dos triângulos, são 3 classificações de acordo com os seus lados. Tá? Agora, vamos ver a classificação baseada nos ângulos. Tá? Nos ângulos, o acutângulo é um triângulo que tem 3 ângulos agudos. Lembrando que o ângulo agudo é aquele menor do que... Opa, ficou bem ruim aqui esse menor, deixa eu apagar aqui, me perdoem. O ângulo agudo é aquele... Não ficou ainda bom não, mas tudo bem. O ângulo agudo é aquele menor do que 90 graus. Então, até lá, 89,9999, menor do que 90 é um ângulo agudo. Então, compreende aí todos os ângulos maiores que 0, menores do que 90. Se um triângulo tiver 3 ângulos agudos, tem que ser os 3. Se tiver 3 ângulos agudos, ele é acutângulo. Se ele tiver um ângulozinho que seja, só pode ter um, tá? Um ângulozinho que seja maior do que 90, no nosso caso aqui é esse, apesar de não ter números, mas a gente com alguma experiência vai entender que os ângulos de 90 graus são aqueles perpendiculares, tá? Então, quando o ângulo tem menos de 90 graus, então ele é mais fechadinho, e se ele for mais aberto, então ele tem um ângulo maior do que 90 graus. E aí o ângulo maior do que 90 graus ele é chamado de obtuso. Então, um triângulo que tenha um ângulo obtuso, ele é chamado de obtusângulo. Só pode ter um ângulo maior do que 90, nós já vamos ver isso já já. Então, todos os ângulos menores do que 90, todos os ângulos agudos, acutângulo. Um ângulozinho maior do que 90, obtusângulo. E se ele tiver um único ângulo, também só pode ter um único ângulo de 90 graus, exatamente 90 graus, que é este ângulozinho aqui, a gente representa com este símbolo. Olha, ficou bem retinho aqui as minhas linhas, que fiquei orgulhoso. Então, é chamado de triângulo retângulo, quando ele tem um ângulo de 90 graus exatamente. Só pode ter um. Vamos ver já já por quê. Então, aqui eu tenho 3 exemplos, tá? Então, esse aqui, um triângulo retângulo, olha lá, ele tem um ângulozinho de 90 graus, um ângulozinho reto. E se não viesse esse 90 aqui escrito, gente, não tem problema. A gente já vai ter que, a partir de agora, assumir que esse símbolo aqui vale 90 graus. Viu esse símbolo? 90 graus. Triângulo retângulo. Um ângulo reto. Aqui, este nosso triângulo, todos os 3 ângulos, ó, 60, 70, 50. Os 3 são menores do que 90. Então, um triângulo acutângulo, tá ok? Agora, observem com uma curiosidade. 50 mais 60, 110, mais 70, 180. Vamos ver já já isso. E aqui o nosso último exemplo, ó, ele tem um ângulozinho aqui maior do que 90. Então, é um triângulo que tem um ângulo obtuso. Ele é um obtusângulo. Reforçando aqui aquilo que eu já falei lá no primeiro slide, ó, o triângulo não possui diagonais, ele não tem como ligar vértices que não sejam consecutivos nele, tá ok? Muito bem. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Falei aqui agora, pegamos aqui aquele ângulo, que estava de exemplo, 50, 60, 70, somamos e deu 180. Coincidência? Não. Na verdade, isso vai ser igual, constante,
em todo o triângulo. Todos os polígonos, na verdade, possuem uma soma de ângulos internos constante. E esse valor é diferente para cada polígono, tá? Um polígono de 3 lados são 180, um polígono de 4 lados são 360, e lá vai. Quando a gente for ver isso aí, a gente, inclusive, tem regras, uma formulazinha para a gente ver. Também tem como fazer subdivisão dos polígonos em triângulos. Todo polígono pode ser subdividido em outros triângulos. E aí a gente vê isso aí. Mas por hora, vamos assumir aqui que no triângulo, sempre que eu somar os ângulos internos dele, então eu tenho uma soma de 180 graus, ok? Ok. E existem algumas formulazinhas para isso, algumas demonstrações que a gente pode ver em alguns vídeos da internet. Porém, aqui cabe apenas uma... Eu posso até no próximo vídeo mostrar essa demonstração aqui. Mostrar essa demonstração ficou meio estranho, né? E nem chega a ser uma demonstração matemática formal. Mas, se nós pegarmos aqui um triângulo, vocês podem fazer inclusive em casa, no papel, recortarmos cada um desses biquinhos aqui, ó. Cortarmos cada um deles e unirmos eles um do lado do outro, nós vamos então ter exatamente, vai ficar aqui bem ruim aqui o meu desenho aqui, né? Vai ficar bem ruim. Deixa eu tentar aqui fazer um melhorzinho aqui agora. Um azul escuro, um aqui com azul claro e o outro ali com rosa ali. Eu não tenho rosa aqui, não tenho um roxo, sério. Então, se eu unir aqui, pego um triângulo, desenho um triângulo no papel, recorto as 3 pontas e encaixo elas. A gente vai perceber que a gente vai formar uma reta aqui na base, tá? E na nossa aula de ângulos, nós já vimos que o ângulo que repousa aqui em cima de uma reta, ele é o ângulo raso, que mede 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, se eu fizer isso, peguei lá as 3 pontinhas, uni elas, vai sempre formar uma reta, sempre um ângulo raso que mede 180 graus. Existem outras demonstrações, e aí sim, formais, demonstrações matemáticas, tá? E tem videozinhos com essa apresentação aqui do recorte. Eu posso até deixar linkado aqui, bem interessante. E fica a dica. Então, em todo triângulo, se eu somar lá os 3 ângulos, ó, 75 nesse nosso exemplo aqui, mais 45 mais 60, 180. Tá ok? Então, aqui é uma demonstração um pouquinho mais formal, ó, pelo vértice A. Então, aqui saindo do vértice A, se eu traçar uma reta paralela ao BC, ó, o BC é esse cara aqui. Então, se eu aqui no vértice A traçar uma paralela, aí ficou mais ou menos, né? Então, eu vou ter aqui baseado nos ângulos alternos e internos, eu digo que esse ângulo aqui C, ó, e aí sim tem a apresentação disso aí, inclusive nos vídeos anteriores eu já alertei isso. Esse ângulo C, alertei não, apresentei isso. E esse ângulo B aqui também se repete aqui. Então, repara aqui que eu acabo ficando com o B aqui, o A que já está ali e o C aqui. E formam aqui, ó, o ângulo repousando aqui em cima dessa paralela que eu criei. Esse ângulo, então, todo aqui, 180 graus, um ângulo raso. Ok? Então, a gente conclui que A mais B mais C, 180 graus. Então, aqui lembrando que isso vem da parte da regra lá dos alternos internos, aquela regra do S ou do Z, tá? Para quem não viu o vídeo aí, tá aí nos meus vídeos anteriores. Esses ângulos aqui, ó, nas retas paralelas,
esses ângulos aqui são congruentes, tá? São iguais, têm a mesma medida. Então é isso aí. Mas isso não cabe aqui agora, dentro do nosso conteúdo, focado aqui nessa parte no 7º ano. O mais interessante é daqui para frente eu ter memorizado que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Isso é o que nos cabe aqui agora. Bem, nos próximos vídeos a gente se aprofunda aí, vemos mais coisas ainda sobre triângulos. Aqui eu vou deixar esses 3 exercícios aqui, para vocês darem uma refletida, tentarem fazer, dar aquela pausa aí, tenta fazer e faço junto com vocês já já. Dá uma pausa aí. Muito bem. Quem deu a pausa aí, tentou, acompanha comigo aí agora. Então aqui nós temos esse primeiro aqui. É um triângulo isósceles, tem 2 ângulos iguais, então eu sei que vai ter 2 lados iguais também. Este carinha aqui seria a minha base, mas isso não importa, só título de curiosidade. Então eu tenho aqui 2 medidas x, então eu tenho 2x, e tenho uma medida 30. Então eu tenho 2 medidas x e uma medida 30. Eu sei que se eu somar essas 3 medidas, medida x mais a medida x, 2x, mais a medida 30, essa soma dá sempre 180. Tá ok? Então, resolvendo essa equação aqui rapidinho, a gente passa esse 30 aqui no segundo membro, ele vai se tornar uma subtração, 180 vai ficar subtraindo 30, eu vou ficar com 150, e esse 2x, na verdade, é o dobro de x, então significa que cada x mede 150 dividido por 2, ou seja, 75 graus aqui, cada x desse. Também já falei nos vídeos anteriores sobre equações, então quem não captou isso aí, volta aí para fazer mais passo a passo aí. Qualquer coisa me chama aí nos comentários. Aqui eu tenho outro triângulo isósceles, ó, 2 ângulos iguais, só que aqui eu tenho a medida deles, é 40. Então eu sei que se eu somar esses 2 ângulos, 40 mais 40, 80, mais o outro ângulo ali, x, então somando essas 3 medidas, sempre a soma dos ângulos de qualquer triângulo, 180. Então aqui eu vou ter x igual, esse 80 aqui eu vou passar lá para o segundo membro, então eu vou ficar com 180 menos 80, então eu vou ter que aqui o meu x vale 100 graus. E aqui por último eu tenho esse triângulo aqui supostamente escaleno, né? Ele tem uma medida de x que eu ainda não sei, e se ele tiver uma medida x ali que seja diferente de 20 de 65, então ele tem 3 ângulos iguais, consequentemente 3 lados, aliás, ele tem 3 ângulos diferentes, consequentemente, então 3 lados diferentes também. Mas até que eu descubra qual é a medida do x, eu ainda não tenho certeza. Vamos lá. Eu tenho então 20 mais 65, eu tenho 85. Tenho uma medida x. Meu videozinho aqui vai ficar em cima, né? Igual a soma sempre é 180. Então aqui eu vou passar esse 85 para o outro lado, eu vou ficar com 180 menos 85. Então o x vale 95 graus. Então, concluindo aí, como eu já havia suposto inicialmente, comentado, ele tem 3 ângulos diferentes, então, consequentemente, tem 3 lados diferentes. Se eu classificar ele com relação aos lados, ele é escaleno. Se eu classificar ele quanto aos ângulos, ele tem um ângulo aqui que vale 95, então maior que 90, ele é o obtusângulo. Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço. Lembre-se sempre que, por mais que a gente procure conhecimento, ele nunca é demais, porque o que a gente sabe é sempre uma gota, e o que a gente ignora é um oceano.
Um abraço, curte aí, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.